Ela tinha apenas 24 quando me virou as costas. Foi no cemitério, no dia em que enterramos a mãe dela. A chuva fina caía como poeira e ela, encharcada, me olhou nos olhos e disse: "Você podia ter feito mais." Depois disso, o silêncio. 15 anos inteiros de ausência. Nem um telefonema, nem uma carta. Eu soube do casamento dela por terceiros, vi uma foto antiga rodar pelas redes e, mesmo assim, nem um convite, nem uma palavra. Eu não era mais pai. Era um nome esquecido em um documento antigo. E durante todos esses anos, aprendi a conviver com o som do nada. O barulho das panelas, a chaleira fervendo, os passos lentos na casa vazia, tudo virou companhia. Eu falava sozinho às vezes, respondendo a perguntas que ninguém fazia. Quando a saudade apertava, eu abria a caixa de madeira no armário e relia as cartas que ela escrevia quando criança. "Pai, te amo até o céu." Guardei todas. Mesmo quando elas já não significavam mais nada para ela, ainda significavam tudo para mim. O tempo me envelheceu devagar. O cabelo ficou branco, as mãos tremeram, mas o coração continuou firme, mesmo remendado. Nunca fui homem de luxo, vivi de um salário simples, de contas contadas e sonhos curtos. Depois que me aposentei, passei a comprar um bilhete de loteria toda sexta-feira, não por esperança, mas por hábito. O dono da banca me chamava de seu sortudo, e eu ria, porque sorte nunca foi palavra que me escolheu. Eu gastava R$ 4,50 por semana para comprar um pouco de ilusão, e depois guardava o papel na gaveta, junto com as notas fiscais e as lembranças que ninguém mais queria. Nos aniversários dela, eu ligava o rádio e esperava. Sempre a mesma tolice. Imaginava que o telefone tocaria. E quando não tocava, eu me contentava em preparar um café, erguer a xícara e brindar sozinho. Dizia baixinho: "Que Deus te proteja, onde quer que esteja." Era o meu jeito de ainda ser pai, mesmo sem filha. Até o dia em que tudo mudou. Foi numa terça-feira comum, sem qualquer pressentimento. A luz da manhã atravessava as cortinas rasgadas da cozinha e eu estava procurando uma conta de energia atrasada. Quando abri a gaveta velha, o bilhete caiu. Amassado, desbotado. A data me chamou a atenção. Era do mês anterior. Por impulso, liguei a TV. O noticiário local falava de um prêmio recorde de 190 milhões. Li os números sem expectativa, um por um. Quando cheguei ao último, fiquei em silêncio. O bilhete tremia entre meus dedos. Todos os números estavam ali. Todos. Sentei na cadeira da cozinha, olhando para o chão. O relógio da parede marcava 9h32. O som do vento batendo na janela parecia distante. Meu primeiro pensamento não foi alegria nem euforia. Foi medo. Medo de quem eu me tornaria com tanto dinheiro. Medo de que, de alguma forma, o passado voltasse. Passei o dia inteiro sem falar com ninguém. No fim da tarde, caminhei até o banco, com o bilhete guardado dentro de um envelope de contas velhas. O atendente me olhou 2 vezes, como quem não acredita. Confirmou os números, pediu documentos e me levou a uma sala reservada. As próximas horas foram uma mistura de confusão e descrença. Quando saí de lá, o sol já se punha e eu tinha em mãos um papel que dizia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não contei a ninguém. Nem ao padeiro, nem aos vizinhos, nem à antiga amiga que ainda me mandava mensagens de Natal. Fui até o cartório e fechei a conta antiga. Pedi para transferirem tudo para uma conta nova, em outro banco com outro endereço. Comprei uma casa distante no litoral, com jardim e varanda. A corretora me mostrou mansões exuberantes, cheias de espelhos e colunas. Mas eu escolhi uma simples, ampla, silenciosa, com vista para o mar. Disse a ela: "Quero uma casa que respire, não que mostre." Nos meses seguintes, vivi como quem estava se escondendo do mundo. Mas pela primeira vez não me senti perdido. Contratei um jardineiro,
Comprei livros, pintei as paredes de branco e passei a dormir com as janelas abertas, ouvindo o som das ondas. Às vezes, eu pensava em ligar para ela, só para dizer que eu ainda estava vivo, que agora eu podia ajudá-la se precisasse. Mas algo dentro de mim dizia que não era o momento, que o silêncio ainda tinha coisas a ensinar. Foram 6 meses de paz absoluta. Nenhum telefonema, nenhuma lembrança do passado. Até que certo dia, o portão eletrônico da mansão soou. Um som grave que ecoou como um presságio. Olhei pelas câmeras e vi um carro preto parando diante da entrada. 3 pessoas desceram. Reconheci o rosto dela antes mesmo que a imagem ficasse nítida. 15 anos depois. O mesmo olhar que um dia me condenou no cemitério. Mas agora havia algo diferente. Um sorriso ensaiado, uma mala na mão e um homem ao lado dela. O marido. Atrás, um casal mais velho. Os sogros, acredito. Quando o interfone tocou, ela disse com a voz doce que eu não ouvia há tanto tempo: "Pai, viemos buscar a nossa parte." Eu respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso leve, calmo, como quem finalmente entende o papel que a vida lhe reservou. E ali, naquele exato instante, soube que a paz que eu havia comprado não era apenas com dinheiro, era com distância. Nunca fui homem de acreditar em sorte. Sempre achei que a vida de um homem se mede pelas contas que ele paga e pelas promessas que ele cumpre. Mas aquele bilhete, aquele pedaço de papel dobrado com descuido no fundo da gaveta, era algo diferente. Ele estava lá havia quase um mês, esquecido entre recibos de luz e listas de compras antigas. Eu lembrava do dia em que o comprei. Uma sexta-feira chuvosa, o atendente da loteria me desejou boa sorte, e eu respondi apenas com um aceno cansado. Guardei o papel no bolso da camisa sem pensar. No fundo, eu só queria manter um ritual, algo que me lembrasse de que ainda havia uma chance, mesmo que eu fingisse não acreditar nela. Quando percebi que aquele bilhete trazia os números exatos do sorteio, não pulei, não gritei, não chorei. Fiquei imóvel. Era como se o tempo tivesse se tornado espesso, pesado. Peguei meus óculos, conferi de novo e o coração começou a bater mais forte. Fui até a janela. O mundo lá fora continuava o mesmo. O vendedor de milho gritando na esquina, o som dos carros velhos, o cachorro do vizinho latindo. Tudo igual, menos eu. Eu tinha 190 milhões e ninguém sabia. Sentei-me à mesa da cozinha e deixei o bilhete ali, entre as mãos. Parecia uma armadilha. Tive medo de contar. Medo de que alguém me visse de forma diferente. Medo, talvez, de perder o pouco de paz que eu ainda tinha. Passei a noite em claro. O relógio marcava 2 da manhã quando decidi o que fazer. No dia seguinte, iria até a capital. Pegaria o primeiro ônibus, confirmaria a veracidade e deixaria que o destino se resolvesse. E assim fiz. Peguei minha jaqueta velha, botei o bilhete num envelope e viajei em silêncio. No banco da frente, uma moça falava ao telefone sobre uma promoção de celular. Atrás, 2 rapazes riam alto. Eu olhava pela janela e pensava em tudo o que aquele dinheiro poderia mudar, não em luxos, mas em respiros. Na sede da loteria, me receberam com formalidade. Conferiram tudo, pediram documentos, tiraram cópias. O gerente me olhou com um misto de surpresa e respeito, como se estivesse diante de alguém que acabara de sobreviver a um milagre. "Parabéns, Sr. Augusto", ele disse. "O senhor é o vencedor do maior prêmio do estado neste ano." Eu apenas assenti. Ele falava de segurança, de advogados, de como proteger o patrimônio. Eu ouvia, mas tudo me soava distante, como se estivesse acontecendo a outro homem. Quando saí de lá, fui andando devagar pela calçada. O sol estava forte e o barulho da cidade parecia diferente, mais agudo, mais vivo. Comprei uma água, sentei num banco de praça e fiquei observando as pessoas passarem. Todas pareciam apressadas, preocupadas. Eu não.
Pela primeira vez em anos, eu não devia nada a ninguém. Tinha dinheiro suficiente para reconstruir o que quisesse. Mas, ironicamente, não havia ninguém com quem dividir aquilo. Nos dias seguintes, tomei decisões práticas. Fechei a casa antiga, o portão enferrujado, as paredes úmidas, as lembranças gastas. Vendi o carro velho, abri contas em 3 bancos diferentes, comprei um celular novo e mudei de número. Contratei um consultor financeiro, um advogado e mais tarde uma corretora de imóveis. Todos discretos, profissionais que souberam manter o silêncio. Disse apenas que queria uma casa isolada, com espaço, luz natural e vista para o mar. Nada de ostentação, apenas um lugar onde eu pudesse envelhecer sem o eco das lembranças. Quando visitei a propriedade pela primeira vez, senti algo que não sentia há décadas. Calma. Era uma casa moderna, branca, cercada por um jardim com árvores frutíferas e um pequeno lago artificial. O mar ficava a menos de 1 quilômetro e o som das ondas chegava suave, quase um sussurro. O chão de madeira rangia levemente, como se a casa respirasse comigo. Fechei negócio no mesmo dia. Os meses seguintes foram uma mistura de liberdade e solidão. Mandei reformar o escritório, instalei uma estante com meus livros antigos e uma poltrona confortável. Comprei um piano usado, algo que minha esposa sempre quis que eu aprendesse, e coloquei na sala. À noite abria as janelas e deixava o vento do mar entrar. A vida tinha se tornado simples, silenciosa e, de alguma forma, completa. Mas, no fundo, algo me dizia que a sorte não vem sozinha. Ela sempre traz alguém atrás dela. O dinheiro tem faro, e o passado também. Não demorou muito para os boatos começarem. Uma vizinha comentou sobre um viúvo misterioso que comprou a casa à vista. Outro morador disse ter ouvido o jardineiro mencionar um prêmio de loteria. As notícias correm como fumaça, e a fumaça sempre encontra caminho para dentro das portas erradas. Uma semana depois, recebi o primeiro telefonema de um número desconhecido. Não atendi. No segundo, desliguei. No terceiro, ouvi a voz dela. A mesma voz que há 15 anos eu guardava na memória. Pai, é a Ana. Não consegui responder. A garganta travou. Ela prosseguiu com uma calma ensaiada, quase doce. Soube que o senhor está bem, que a vida mudou. Podemos conversar. Fiquei parado, olhando para o mar pela janela. Cada onda que quebrava parecia levar uma lembrança diferente. Eu não disse sim, nem não. Apenas desliguei o telefone. Mas o destino, como aprendi, não aceita silêncio como resposta. Na semana seguinte, ela não ligou mais. Preferiu aparecer. E quando o portão da nova casa se abriu, vi não só a minha filha, mas o passado inteiro vindo comigo. Um marido sorridente demais, 2 sogros vestidos como se fossem para uma festa e malas, muitas malas. Ela olhou para mim, abriu um sorriso que não alcançava os olhos e disse, com naturalidade cortante, viemos buscar a nossa parte. E eu, que havia esperado 15 anos por qualquer palavra dela, apenas respirei fundo, apoiei as mãos na bengala e respondi com o mesmo tom com que um homem aceita o inevitável. Claro, entrem. Porque às vezes o melhor modo de punir um fingimento é deixá-lo crescer até que ele próprio se enforque. Eles chegaram numa tarde de domingo, quando o céu estava num tom entre dourado e cinza. Aquele tipo de luz que antecede a tempestade. Eu estava sentado na varanda lendo o jornal, quando ouvi o barulho dos pneus sobre a brita. O portão abriu devagar e o carro preto entrou como se já conhecesse o caminho. Não precisei de muito tempo para reconhecer o rosto dela. 15 anos haviam passado, mas os traços eram os mesmos. A mesma expressão fechada, o mesmo olhar rápido, calculado. Só o tom de voz era diferente. Treinado, doce demais. Pai, ela disse fingindo surpresa, como se não soubesse se eu a receberia. Que lugar lindo.
O marido, um homem alto, de terno caro e sorriso fácil, foi o primeiro a estender a mão. Um prazer finalmente conhecê-lo, Sr. Augusto. A Ana sempre falou muito do senhor. Mentira. A Ana nunca falou nada, nem comigo, nem de mim. Atrás deles, um casal mais velho desceu com ar de superioridade. Os sogros. A mulher usava uma echarpe fina. O homem trazia um relógio que parecia querer mostrar o preço. Um a um, foram entrando, como se estivessem sendo esperados. A Ana abriu um sorriso amplo e disse: "Viemos visitar o senhor e conversar sobre a família." Família. A palavra soou estranha, quase ofensiva. 15 anos sem um telefonema, e agora ela vinha falar em família. Ainda assim, deixei que entrassem. Fiz um gesto educado, convidei-os para o jardim, onde o sol começava a se esconder. Servi café, suco, biscoitos, tudo como manda a etiqueta. Eles riram, elogiaram a casa, comentaram o jardim, mas cada frase tinha uma pontada de curiosidade disfarçada. "E o senhor vive aqui sozinho? Quem cuida das finanças? Deve ser difícil gerenciar uma propriedade assim sem ajuda, não é?" Eu respondia com monossílabos, observando o jogo que se desenhava à minha frente. Durante o café, o marido dela, Ricardo, se não me falha a memória, começou a falar de investimentos, de negócios promissores, de oportunidades familiares. Falava como quem vende terreno na lua. E os sogros concordavam, animados, tentando incluir Ana em cada plano, como se ela fosse uma heroína voltando ao lar. Eu olhava para ela em silêncio. Queria entender o que havia por trás daquele teatro ensaiado. "O senhor deve estar cansado de ficar sozinho, pai", disse Ana, tocando minha mão. "A gente pode ajudar. Podemos vir mais vezes, talvez passar uns dias aqui. Temos tanto para recuperar." Senti o toque dela, frio, leve, como o de quem toca um objeto desconhecido. 15 anos sem me olhar nos olhos, e agora ela falava em recuperar o tempo perdido. Não respondi. Apenas sorri, o mesmo sorriso que aprendi a usar quando quero que as pessoas revelem mais do que pretendem. E deu certo. Os sogros, empolgados, começaram a sugerir planos concretos. "Podíamos vir todos para cá, sabe? Essa casa tem espaço de sobra. O senhor precisa de companhia, alguém para cuidar das coisas. E a Ana ficaria feliz perto do pai." Ricardo completou com um riso forçado. "Seria bom para todos, né? Afinal, o senhor tem o que precisamos, e nós temos o que o senhor perdeu: família." Aquela frase me atravessou como uma faca fria. Eu o encarei por um instante longo o suficiente para vê-lo desviar o olhar. E então, de forma quase instintiva, percebi que o que me visitava ali não era amor, nem arrependimento. Era fome. Fome de conforto, de dinheiro, de status. Eles vinham em nome da família, mas o que buscavam era a herança de um homem ainda vivo. Quando a noite caiu, convidei-os para jantar. Fiz questão de preparar tudo pessoalmente: arroz, carne assada e salada simples, como eu sempre gostei. Eles aceitaram, claro, porque a ganância tem apetite. Durante o jantar, Ana contou histórias que eu não lembrava. Riu de lembranças que nunca existiram. E em certos momentos quase me convenceu de que aquela farsa poderia ser real. Mas bastava um silêncio mais longo para o verniz rachar. O marido, impaciente, interrompia, perguntava sobre meus bens, falava em investimentos de confiança. Os sogros elogiavam o vinho, a casa, o jardim, e a cada elogio deixavam escapar um cálculo, uma suposição, uma tentativa de medir o tamanho da fortuna que tinham diante de si. Fiquei calado a maior parte do tempo. Aprendi que o silêncio, às vezes, é o ruído mais desconfortável que existe. Eles falavam para preencher o vazio, e quanto mais falavam, mais se entregavam. Ao final, Ana se levantou e me abraçou. Um abraço breve, protocolar, e disse: "Foi bom ver o senhor, pai. A gente pode voltar amanhã?" Assenti. Apenas isso. Vi o carro sair pelo portão.
as luzes vermelhas sumindo na curva da estrada. O vento trouxe de volta o cheiro do mar e o som das ondas. Fiquei parado um tempo, olhando o portão fechado com uma sensação estranha. Não era tristeza, era expectativa. Sabia que voltariam. O dinheiro tem imã, e eu tinha acabado de me tornar o norte de todos eles. Na manhã seguinte eles voltaram, e no outro dia também. No terceiro chegaram com malas. Só para passar uns dias, pai, disse Ana, entrando sem esperar resposta. A casa é grande e o senhor não vai nem perceber. E pela primeira vez, percebi que o silêncio de 15 anos tinha acabado. Não por amor, mas por interesse. E o som do portão batendo atrás deles foi o anúncio do que eu já pressentia. Os fantasmas haviam voltado, e dessa vez não pretendiam mais ir embora. No primeiro dia, eu ainda acreditava que seria uma visita curta, que eles viriam, se mostrariam, e logo cansariam do silêncio da casa, da rotina calma, da ausência de ruído que sempre me protegeu. Mas no segundo dia, percebi que haviam vindo para ficar. As malas já estavam no corredor, o carro estacionado sob a sombra das mangueiras, e a Ana já dava ordens ao caseiro como se tivesse nascido dona do lugar. Eu apenas observava. Era como assistir a um grupo de atores estreando uma peça ruim, repetindo falas sem convicção, acreditando que o público estava dormindo. No café da manhã, ela entrou na cozinha de roupão, abriu a geladeira e perguntou com naturalidade: "O senhor sempre toma esse café simples? A gente podia pedir uma máquina melhor, né? Aquelas importadas que moem na hora." O agente foi o primeiro alerta. O marido, Ricardo, apareceu logo atrás, já com o celular na mão, falando alto sobre um novo projeto familiar e pedindo que eu ouvisse sua ideia. Eu não ouvi. Apenas mexia o açúcar na xícara lentamente. Durante o almoço, os sogros juntaram-se à mesa. Trouxeram vinhos caros e uma conversa ensaiada sobre como a família é o bem mais precioso, sobre reconstruir laços, sobre aproveitar o tempo que nos resta juntos. Palavras bonitas, mas ocas. Enquanto falavam, eu os observava como quem estuda uma pintura antiga. Os gestos repetidos, os olhares de cumplicidade entre eles, a inquietação quando o assunto desviava para dinheiro. Nenhum deles queria reatar afeto, queriam reatar o acesso. Nos primeiros dias, fingi acreditar. Deixei que me abraçassem, que falassem sobre planos de futuro. Fingir é uma arte que o tempo ensina aos velhos. Aprendi a ouvir sem reagir, a sorrir sem me entregar. Deixei que pensassem que eu era ingênuo, um velho carente de companhia. O marido de Ana me mostrava planilhas, falava de investimentos, citava nomes de empresas que eu fingia conhecer. Ele acreditava que bastava impressionar para merecer confiança. "O senhor poderia nos ajudar a abrir algo em seu nome", disse ele uma noite entre um gole e outro de vinho. "O senhor tem credibilidade e nós temos energia. Seria uma forma de unir gerações, sabe?" Sorri. Unir gerações. Bonita forma de dizer usar seu nome enquanto te drenamos por dentro. Ana olhava para ele com orgulho, como quem assiste a um marido eficiente em ação. Eu apenas concordei com a cabeça e mudei de assunto. Nos dias seguintes, começaram a fazer pequenas mudanças na casa. Um vaso antigo que sumia, um quadro deslocado, cortinas trocadas sem me avisar. A Ana dizia: "Só para deixar mais alegre, pai, sua casa é linda, mas muito parada." E cada vez que ela usava o pronome sua, parecia um descuido, até que, sem perceber, começou a dizer nossa casa. A primeira vez que ouvi, foi como uma pedra no chão de mármore. Eu estava na sala, e ela dizia ao marido: "Depois a gente pinta esse canto da nossa casa, tá muito sério." Foi nesse momento que percebi que o plano não era apenas se aproximar, era ocupar, tomar, transformar tudo o que era meu em um cenário onde eu seria figurante. À noite, enquanto todos dormiam, comecei a andar pela casa em silêncio. O piso frio,
o som do mar lá fora, a lua refletindo nas janelas. Entrei no escritório, sentei à mesa e abri a gaveta inferior. Tirei de lá um pequeno caderno preto, o mesmo onde anoto há anos o que não posso dizer em voz alta. Ali, escrevi. Eles voltaram para me usar. Fingem amor, mas planejam domínio. Eu não vou impedi-los, ainda. No dia seguinte, o marido trouxe um amigo advogado para o almoço. Disse que poderia ajudar a organizar papéis de propriedade para facilitar qualquer processo futuro. Eu o ouvi falar por 20 minutos inteiros, sorrindo. A cada palavra, eu confirmava o que já sabia. Eles queriam me cercar com documentos, fazer com que eu cedesse por conveniência. Enquanto falavam, reparei na Ana. Ela mexia no celular, fingindo não ouvir. Mas os olhos dela, de vez em quando, encontravam os meus. E por um instante, achei que via arrependimento. Mas durou pouco. Logo ela desviou o olhar, como quem apaga uma vela antes que o cheiro denuncie. À tarde, ela veio até mim no jardim. Disse que queria se desculpar pelos anos difíceis, que a morte da mãe a deixara confusa, que não soubera lidar comigo. Mas agora podemos começar de novo, não é, pai? Perguntou com uma ternura forçada. Eu a encarei longamente antes de responder. Podemos, desde que você me conte o que veio realmente buscar. Ela sorriu, fingindo não entender. Eu sorri de volta, e naquele breve silêncio, nós dois entendemos tudo, sem dizer nada. No jantar, fingimos uma harmonia que nunca existiu. Eles brindaram à nova fase da família, e eu brindei ao teatro bem ensaiado que eu mesmo deixava florescer. Porque aprendi que, às vezes, o segredo de se livrar de uma mentira é deixá-la crescer até que ela não caiba mais dentro das paredes. Naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto e sussurrei baixinho: "Vamos ver até onde vocês conseguem ir." E fechei os olhos em paz. Porque quem sabe o que está por vir, dorme tranquilo, mesmo cercado de inimigos. Em menos de uma semana, a casa que eu havia escolhido pela calma se tornou um palco de vozes. O som das portas batendo, das risadas exageradas, do barulho dos talheres, tudo era uma lembrança constante de que eu não estava mais sozinho, mas também de que aquela não era mais a minha casa. O jardineiro passou a receber ordens do genro. O motorista que eu contratara foi remanejado para levar os sogros a passeios no centro. Até a cozinheira, que trabalhava comigo desde o início, começou a me olhar diferente, esperando instruções não de mim, mas da senhora Ana. Eles se instalaram com naturalidade. Trouxeram malas, roupas, perfumes, computadores, até um berço, embora não houvesse bebê algum. O sogro transformou o quarto de hóspedes num escritório improvisado, dizendo que precisava cuidar de algumas finanças. A sogra passou a supervisionar as compras da casa, trocando marcas, criticando a despensa. Um homem com tanto dinheiro não devia comer tão simples. Ela dizia, como se me fizesse um favor. E a Ana, a minha filha, transitava entre todos, intermediando como uma anfitriã que precisava agradar a todos, menos a mim. No início deixei, não por fraqueza, mas por cálculo. O silêncio, eu já sabia, é o tipo de armadilha que os gananciosos nunca percebem. Quanto mais liberdade eles achavam que tinham, mais próximos ficavam do ponto sem volta. À mesa, começaram a conversar sobre dividir tarefas, organizar a rotina, criar regras de convivência. Um dia, Ana me disse enquanto enchia a taça de vinho: "Pai, o senhor devia se despreocupar. A gente pode cuidar de tudo por aqui. Contas, funcionários, compras. O senhor já fez muito na vida. Agora é hora de relaxar." Relaxar. A palavra soou como sentença. Era o tipo de termo que usam quando querem afastar alguém do próprio poder. Eu apenas sorri e disse: "É verdade, filha. Acho que vou começar a relaxar." A reação dela foi de quem não esperava acordo. Sorriu, satisfeita, achando que a partida estava ganha. E foi assim que lentamente começaram a apagar meus rastros.
A correspondência passou a ser entregue ao nome dela. O motorista deixou de me consultar sobre horários. O jardineiro podava o que antes me pedia permissão para tocar. E, num dia de manhã, quando fui abrir o portão, percebi que o controle remoto já não funcionava. Ah, trocamos o sistema, disse o genro, sorrindo. Mais moderno, pai. Mais seguro. Naquela noite caminhei pela casa quando todos dormiam. As malas deles estavam abertas, roupas espalhadas, perfumes caros sobre o móvel. No corredor, a voz do genro soava abafada. Ele é mais fácil do que pensei. Logo assina tudo. E a dela, suave, quase um sussurro. Não se preocupe. Ele sempre teve medo de perder o pouco que restou. Fechei os olhos e respirei fundo. Nenhum ódio. Só uma calma que nasce quando a verdade se confirma. Voltei para meu quarto, abri a gaveta da escrivaninha e encontrei o caderno preto. Anotei. Eles acham que estão vencendo. Amanhã começo. Na manhã seguinte, levei o café à varanda como sempre. O mar estava quieto e o céu tinha um tom alaranjado. Chamei o motorista e pedi que me levasse ao centro. Ninguém perguntou onde eu ia. Já não importava. Eles estavam ocupados demais com os planos deles. Na cidade, fui direto ao escritório do meu advogado. Um homem de confiança, discreto, daqueles que entendem tudo sem precisar de explicações longas. Quando cheguei, ele levantou os olhos dos papéis e disse: "Aconteceu o que o senhor previu, não é?" Assenti e respondi com uma frase simples: "Chegou a hora de eu relaxar do jeito certo." Passei a manhã toda revisando documentos, atualizando assinaturas, abrindo contas de investimento no exterior e preparando algo que ninguém ali dentro da minha casa seria capaz de imaginar. Tudo seria feito de modo legal, silencioso e definitivo. No final da tarde, saí com uma pasta vermelha sob o braço. Dentro dela, o começo do fim da farsa. Quando voltei, o jantar estava servido. Eles riam alto, falando sobre um projeto de família. O sogro explicava como seria interessante colocar a casa no nome de todos para facilitar qualquer herança futura. A Ana me olhou cautelosa, testando o terreno. "O senhor concorda, pai?" perguntou sorrindo. Eu ergui a taça e respondi com voz calma: "Concordo. Vamos falar disso amanhã." Eles se entreolharam satisfeitos. Acreditaram. E eu os deixei acreditar. Porque quem planeja com ganância não percebe o que se move por baixo da superfície. Mais tarde, enquanto todos dormiam, abri novamente o caderno e escrevi: "Eles tomaram a casa, mas esqueceram que o terreno é meu." Depois fechei as janelas, sentei na poltrona e fiquei escutando o som distante do mar. O mesmo som que 15 anos antes embalava o meu silêncio. Só que agora, o silêncio era outro. Não o da solidão, mas o da espera. A espera de quem já sabe o final da história e tem tempo para assisti-la até o último ato. Passei a agir em silêncio. Silêncio é uma arte que o tempo ensina aos que sobreviveram a muitas perdas. E eu, por fim, estava pronto para praticá-la com maestria. Naquela casa que já não era minha, eu me tornei um hóspede invisível. Deixava que me ignorassem, que zombassem da minha lentidão, que decidissem cardápios e compromissos sem me consultar. Enquanto isso, cada palavra, cada movimento deles, era anotado no meu caderno preto. A ganância deixa rastros, e eu sabia que, cedo ou tarde, esses rastros me serviriam de guia. Comecei pelas coisas pequenas. Pedi à secretária do meu advogado para transferir discretamente uma parte do dinheiro para um fundo filantrópico no nome da minha falecida esposa. O mesmo nome que ainda fazia Ana estremecer quando o ouvia. Abri outra conta em outro banco e transferi o restante do patrimônio, deixando apenas migalhas nas contas que eles imaginavam controlar. Pedi também a criação de uma fundação, uma entidade silenciosa que serviria no momento certo como herdeira legal de tudo. E enquanto o advogado organizava o labirinto jurídico que eu lhe descrevia, eu sorria durante os almoços e jantares, respondendo com um simples "Claro, filha",
sempre que ela me dizia o que nós deveríamos fazer. À noite, eu fingia dormir cedo, mas ouvia o som das conversas no andar de cima, os planos que se multiplicavam. Ele vai assinar, dizia o genro. Ele é velho, está cansado. A gente diz que é só para regularizar. E a voz da minha filha, baixa, insegura, mas conivente. Ele confia em mim. Sempre confiou. A confiança é um tipo de herança também, e como toda herança, pode ser usada como arma. Com o passar dos dias, deixei que pensassem que eu estava ficando distraído. Troquei datas de propósito. Esqueci nomes. Eles interpretaram como sinal de fraqueza, e isso os deixou mais ousados. O genro começou a atender meus telefonemas. A sogra passou a supervisionar pagamentos. Ana, agora, já não pedia. Ela determinava. A casa, antes silenciosa, virou escritório de ambição. Mas em cada palavra deles eu encontrava combustível. Certa tarde, enquanto fingia cochilar na varanda, ouvi Ana no telefone, caminhando nervosa pelo jardim. Sim, ele ainda não assinou. Mas vai. O Ricardo disse que o advogado está pronto com o contrato. Eu só preciso convencer ele a antecipar. O tom dela era tenso, quase culpado, mas o medo que percebi não era por mim. Era de perder o dinheiro antes de tê-lo. Nesse mesmo dia, peguei um táxi até a cidade e encontrei o advogado num café discreto. Entreguei-lhe uma folha com instruções claras escritas à mão. Ele leu, levantou os olhos e perguntou: "O senhor tem certeza? Depois disso não há volta." "É justamente por isso que vai dar certo", respondi. A ideia era simples e cruel na medida certa. Deixar que todos acreditassem que eu estava prestes a ceder. Assinaria o documento falso que o genro preparava, mas o papel que receberia minha assinatura não teria valor algum. Um testamento antigo, revogado há meses, com uma cláusula que anulava todas as doações a familiares em caso de tentativa comprovada de manipulação ou coação moral. Tudo legal, tudo previsível, apenas para quem observa com calma. Voltei para casa com o mesmo sorriso sereno de sempre. À mesa do jantar anunciei: "Amanhã quero reunir todos vocês no escritório. Está na hora de colocarmos as coisas em ordem." O silêncio foi imediato. Ana disfarçou com um gole de vinho. Ricardo sorriu satisfeito. Os sogros se entreolharam. Eles achavam que tinham vencido. Passei a noite acordado, sentado na poltrona do escritório. A lua entrava pelas janelas, cortando a escuridão em faixas finas. Sobre a mesa, organizei os documentos. À direita, o contrato verdadeiro, assinado e arquivado. À esquerda, o falso, que eu deixaria para eles acreditarem. O caderno preto repousava no meio, aberto em uma nova anotação. "Amanhã, o teatro acaba." Pela manhã, acordei antes de todos. Fiz café, como sempre, e esperei o som das portas se abrindo. Um a um, eles foram descendo. A Ana veio por último, penteada, perfumada, vestida como quem vai à audiência de um juiz. Sorriu ao me ver sentado à mesa, com a pasta vermelha à frente. "Está pronto, pai?" perguntou, com uma doçura que não combinava com a pressa no olhar. Eu apenas acenei, e naquele instante percebi o quanto havia envelhecido. Não pela idade, mas por tudo o que precisei engolir. Pensei na mulher que um dia ela foi, na menina que eu carregava no colo, e por um segundo senti pena. Pena por ela não entender que tudo o que queria tomar era algo que o dinheiro jamais poderia comprar de volta. "Vamos resolver tudo de uma vez", disse eu calmamente. Chamem todos, e enquanto eles se reuniam, rindo e ajeitando as cadeiras, eu olhava para o mar pela janela. As ondas quebravam lentas, firmes, como se a natureza própria aguardasse o fim do espetáculo. O plano estava em movimento. E a partir dali, não haveria mais retorno nem para mim, nem para eles. O relógio marcava 10h42, quando bati com calma a caneta sobre o papel. "Pronto", disse,
entregando o envelope ao genro. Ele o segurou como se fosse ouro. Ana suspirou de alívio. Agora sim somos uma família de verdade, pai, disse ela. Mas eu já não a ouvia. Eu olhava o mar e pensava no quanto o som das ondas parece com o de um segredo sendo enterrado. Naquela manhã, quando assinei o papel falso e o entreguei, o ar dentro da casa mudou. Era como se o vento tivesse mudado de direção, empurrando tudo o que estava escondido para a luz. O genro, Ricardo, segurava o envelope com as duas mãos, o rosto suado, o sorriso vitorioso. A sogra, sentada na ponta da mesa, enxugava as lágrimas emocionadas, como se estivesse assistindo a um milagre. E Ana apenas olhava para mim, tentando decifrar se havia, de fato, vencido. Então é isso, disse Ricardo, a voz embargada de alívio. O senhor não vai se arrepender, seu Augusto. A gente vai cuidar de tudo com carinho. Assenti. Com carinho. A expressão ecoou na minha mente com um sabor amargo. Eles brindaram com vinho. Brindaram à nova fase, à união, ao recomeço. Falaram em família reconstruída, em confiança restabelecida. Eu, silencioso, apenas observava. O barulho das taças batendo soava como um anúncio, o início do fim. Durante os dias seguintes a casa virou festa. Eles ligavam para conhecidos, faziam videochamadas, riam alto, andavam de um lado a outro, ocupando tudo. O genro contratou um arquiteto para redecorar os ambientes. A sogra fez listas de compras caras e Ana passou a agir como dona da propriedade. Eu continuava calado. Tomava meu café cedo, lia meus jornais, caminhava pelo jardim. Fingir serenidade é mais fácil quando a verdade está do seu lado. Mas as máscaras não resistem à convivência. Ganância, como doença, não se esconde por muito tempo. Na quinta-feira, ouvi Ana discutindo com o marido no escritório. A porta estava entreaberta. Você disse que o advogado resolveria tudo. Ela gritava. E até agora nada. Calma, mulher, essas coisas demoram. O velho já assinou, o resto é burocracia. E se não valer? Ela rebateu, a voz trêmula. E se ele tiver feito algo? Ele riu confiante. Um velho daqueles? Mal lembra onde deixou os óculos. Relaxa. Fechei a porta do meu quarto devagar e sentei na cama. A compaixão que eu ainda tinha por ela se dissolveu ali. Aquele homem não a amava, nem respeitava. Usava-a como ponte. E ela, por orgulho, aceitava ser caminho. Na manhã seguinte, preparei o café e pedi que todos se reunissem na sala principal. A mesma onde meses antes eu havia recebido o bilhete premiado. Quando todos sentaram, levei comigo uma pasta preta. Não a vermelha do dia da farsa, mas outra, mais antiga, onde guardava documentos reais. Antes de vocês seguirem com o que estão planejando, comecei calmamente. Quero esclarecer algo. Ana cruzou os braços desconfiada. Ricardo fingiu naturalidade, mas a mão dele tremia ligeiramente. Os sogros permaneceram calados, como se pressentissem algo errado. Abri a pasta e retirei 3 envelopes. Entreguei um a cada um deles. Está tudo aí. Leiam. Ricardo foi o primeiro a abrir. O som do papel sendo rasgado quebrou o silêncio da sala. Em segundos, o sorriso dele desapareceu. Ana abriu o dela, os olhos percorrendo as linhas com pressa, a respiração acelerando. Os sogros demoraram mais, como se não quisessem acreditar no que viam. E então veio o primeiro sussurro, da própria Ana. Isso é uma doação? Não, respondi. É um registro oficial. Tudo o que era meu, a casa, as contas, os carros, os investimentos, foi transferido há semanas. Está tudo no nome de uma fundação, em homenagem à sua mãe. Uma fundação que vai ajudar idosos abandonados pelos filhos. Ricardo riu sem humor. Isso é ridículo. O senhor não pode fazer isso. Posso, e fiz. Está tudo registrado em cartório.
A sogra se levantou trêmula. O senhor está nos humilhando. Nós só queríamos ajudar. Eu sei, respondi mantendo a voz firme. Queriam ajudar a si mesmos. Ana deixou cair o envelope no chão. O rosto dela, antes confiante, agora era o de uma criança perdida. Pai, o senhor não pode simplesmente nos deixar assim. Não estou deixando, interrompi. Estou libertando. Vocês me procuraram por dinheiro. Eu passei 15 anos esperando que me procurassem por amor. O silêncio que seguiu foi o mais puro que já ouvi naquela casa. O som do mar vinha ao fundo, lento e constante. Ricardo tentou recuperar o controle. O senhor acha que acabou, mas a gente vai lutar. Isso é injusto. Lutem, disse eu levantando-me devagar. Só cuidado para não lutarem contra o espelho. Saí da sala e deixei-os lá, entre papéis e ecos. Fechei a porta com calma, como quem fecha um livro lido até a última página. Do lado de fora, respirei fundo. O ar parecia diferente, mais leve. A casa, finalmente, estava devolvendo o silêncio que eu havia perdido. Pouco depois, ouvi o som de malas sendo arrastadas, portas batendo, gritos abafados. O genro ainda tentou discutir, mas Ana o calou com um olhar desesperado. O carro saiu cantando pneu, e o portão fechou-se com o estalo metálico que soou, para mim, como ponto final. Voltei para o escritório, sentei na poltrona e abri o caderno preto. Escrevi. Hoje eles foram embora. Mas o que se quebrou não é o laço, é o disfarce. Fiquei ali por horas, observando o mar pela janela. A casa estava quieta, viva outra vez. E no fundo eu sabia, aquilo não era o fim, ainda não. Pessoas que perdem o que nunca foi delas sempre voltam, nem que seja para tentar destruir o que restou. Mas dessa vez, eu estava pronto. A casa ficou vazia, mas o silêncio não era o mesmo. Antes, o silêncio doía. Agora, era repouso. Durante 2 dias, não atendi o telefone, não abri as cortinas, não falei com ninguém. Eu apenas ouvia o vento entrando pelas frestas, aquele som suave que me lembrava que o mundo, apesar de tudo, ainda existia. No 3º dia, o advogado me ligou. Disse que havia recebido mensagens furiosas de Ricardo e da filha, que ameaçavam processo, denúncia, escândalo. Eu apenas respondi: deixe que gritem. O barulho deles é o som da derrota. Na manhã seguinte, acordei cedo, vesti minha melhor camisa e pedi para o motorista me levar ao escritório. Queria encerrar o assunto com minhas próprias mãos. O advogado me esperava com um sorriso discreto. Está tudo confirmado, Sr. Augusto. Ele abriu a pasta sobre a mesa e apontou para os documentos. A Fundação Helena Mendes está oficialmente registrada. Todos os bens estão legalmente sob a administração dela. Nem mesmo sua filha poderá contestar. Assenti, sem emoção. Pedi para ler tudo de novo. Cada linha, cada assinatura, cada cláusula. Eu queria ter certeza de que não havia brechas. A principal dizia: qualquer herdeiro ou parente direto envolvido em tentativa de fraude, manipulação, intimidação ou abuso moral perde direito integral sobre o patrimônio. Eu mesmo havia redigido aquela frase, e ela soava agora como uma oração. O advogado comentou que a imprensa local começava a especular sobre o prêmio da loteria, que alguns vizinhos já falavam de um velho milionário misterioso. Eu pedi que ele deixasse o assunto morrer. O anonimato era o meu último luxo e eu pretendia mantê-lo. Na volta para casa, o sol já nascia alto. Vi o mar brilhando pela janela do carro e senti algo que há muito não sentia: leveza. Pela primeira vez em décadas, eu não devia nada a ninguém. Nem explicações, nem amor comprado, nem perdão forçado. Mas, como eu previra, a paz não durou muito. No final da tarde, o portão tocou. Era ela. Ana. Sozinha desta vez. O rosto pálido, os olhos fundos, as mãos trêmulas.
Pai, por favor, me escute. Não respondi de imediato. Deixei que o vento preenchesse o intervalo entre nós. Ela deu 2 passos à frente implorando. Eu errei. O Ricardo só pensava em dinheiro, mas eu achei que podia consertar. Eu queria me reaproximar. Havia lágrimas nos olhos dela, mas não via arrependimento, apenas desespero. O tipo de desespero de quem percebe que o plano acabou. Você veio buscar o que sobrou, eu disse. E não há mais nada para levar. Eu perdi tudo, pai. Ela soluçou. O Ricardo me deixou. Meus sogros me viraram as costas. Eu só tenho o Senhor. Pensei em responder que ela me teve o tempo inteiro, mas engasgou com o orgulho que restava. No fundo, ainda havia algo nela que esperava que eu abrisse os braços, que dissesse, está tudo bem. Mas há feridas que, se tocadas de novo, não cicatrizam, apodrecem. A casa não é minha, disse eu, olhando ao redor. Tudo agora pertence à fundação da sua mãe. Ela me encarou confusa. Fundação? Fui até a estante e peguei um envelope com o selo do cartório. Entreguei a ela. Dentro estava o registro oficial e a foto do terreno onde seria construída a sede. Um lar para idosos com o nome Casa Helena. Ela olhou, sem entender. Foi por ela que fiz tudo, continuei. Pela mulher que te criou com amor, mesmo quando você a tratou como peso. Pelo nome que você apagou quando decidiu me abandonar. Agora, a herança dela vai cuidar de pessoas esquecidas pelos filhos. É o destino justo. Ela tremia. Tentou falar algo, mas a voz não saiu. Eu não queria, balbuciou. Eu só queria voltar para casa. Esta casa nunca foi sua, respondi. Você só se lembraria de mim quando o dinheiro voltasse a valer mais do que o silêncio. Ela desabou no sofá, o rosto nas mãos. Por um instante senti o impulso de abraçá-la, mas parei. Às vezes o maior gesto de amor é não mentir mais. Pai, o que vai acontecer com o senhor agora? Perguntou sem levantar a cabeça. Eu vou viver, disse. Algo que você ainda não aprendeu a fazer sem precisar de plateia. Deixei o envelope sobre a mesa e saí para o jardim. O céu começava a mudar de cor, aquele tom dourado que precede o entardecer. Atrás de mim, ouvi o som leve do choro dela e o fecho metálico do portão quando o motorista a levou embora. Nos dias seguintes, os advogados confirmaram que o casal havia tentado impugnar o registro da fundação. Fracassaram. A imprensa descobriu parte da história e começou a publicar notas. Idoso doa fortuna a lar de caridade. Nenhum nome, apenas a manchete. E isso bastava. Algumas semanas depois, a construção da sede começou. Eu ia lá todas as manhãs de chapéu, observando os pedreiros erguerem as paredes. Pedi que fizessem o salão principal voltado para o mar, com janelas amplas e brancas, para que o vento traga sempre lembrança, mas nunca rancor. Foi lá que deixei o último símbolo do meu plano, uma placa de bronze com o nome Fundação Helena Mendes, e logo abaixo, uma frase simples. Para aqueles que deram tudo e foram esquecidos, que encontrem aqui o que o mundo lhes tirou, respeito. Quando o primeiro funcionário viu a placa, perguntou se eu queria assinar meu nome embaixo. Eu disse que não. Não preciso que saibam quem fui. Só quero que saibam por que fiz. E naquele instante, entendi que o verdadeiro prêmio da loteria não tinha sido o dinheiro. Foi a chance de encerrar a vida com a consciência limpa e o coração em paz. À noite voltei para casa. A mansão estava silenciosa, como no início. Fiz uma xícara de café, sentei na varanda e olhei o mar escuro. O reflexo da lua dançava sobre as ondas. O vento soprava do mesmo jeito que soprava 15 anos antes, quando minha filha partiu pela primeira vez. E com a serenidade que só quem perdeu tudo pode sentir, sussurrei. Agora sim, Helena, tudo está no lugar certo. A notícia correu como o vento.
Primeiro, uma nota tímida em um site local. Homem doa fortuna para criar lar de idosos em homenagem à esposa falecida. Depois, uma matéria maior com foto da construção, sem citar meu nome, mas descrevendo um ex-funcionário público aposentado, morador do Litoral Sul, que decidiu usar o prêmio de loteria para devolver dignidade a quem foi esquecido pela própria família. Eu li aquilo com um sorriso discreto. Não por vaidade, mas porque a verdade, quando dita sem nomes, tem um gosto ainda mais doce. Do outro lado, o caos começou. Ricardo tentou mover ação judicial, mas os advogados dele sequer conseguiram uma audiência. Todos os contratos haviam sido firmados dentro da lei e a fundação era impenetrável. Ana tentou contato por telefone, depois por e-mail, depois por amigos em comum. Nenhuma resposta. Quando não conseguiu me atingir, começou a se expor. Fez declarações emocionadas em redes sociais, contou versões distorcidas da história, disse que havia sido enganada. Mas o público, como sempre, tem faro para a falsidade. Alguns comentavam: quem abandona o pai por 15 anos e volta quando ele enriquece, não merece pena. Outros apenas diziam: talvez o velho tenha sido mais esperto do que parece. A cada tentativa de controle, eles se afundavam mais. O genro foi demitido do emprego depois que a imprensa descobriu que ele tentara usar documentos falsos. Os sogros venderam o apartamento e mudaram de cidade, endividados. Ana, sozinha, começou a procurar abrigo em casas de conhecidos. Nenhum a recebeu por muito tempo. Ela havia se tornado o rosto da própria ganância. Eu soube de tudo, mas não por curiosidade, por cautela. O advogado me mantinha informado, dizia que ela ainda tentava contato, às vezes chorando, às vezes ameaçando. Eu apenas pedia: deixe que o tempo ensine o que as palavras não conseguiram. Os meses passaram e a fundação foi inaugurada. Um prédio branco, simples, de linhas retas, voltado para o mar. Estive presente na inauguração, sentado discretamente entre os convidados. Ninguém sabia quem eu era e isso me bastava. Quando o diretor leu a dedicatória na placa, vi pessoas chorando. Havia ali senhoras de cabelos brancos, homens de olhar perdido, histórias de abandono que ecoavam a minha. Senti algo apertar no peito, não de tristeza, mas de reconhecimento. Naquela noite voltei para casa mais leve. Acendi uma vela diante da foto de Helena e agradeci. Você sempre dizia que o bem feito em silêncio dura mais, murmurei. E ela, mesmo em silêncio, pareceu concordar. Foi então que, como esperado, o telefone tocou. O número desconhecido. Hesitei por um instante antes de atender. Era Ana. A voz fraca, cansada, um sussurro de quem já não luta. Apenas pede: pai, eu estou perdida. Silêncio. Eu não quero dinheiro. Eu só quero que o senhor fale comigo. Só uma vez. Pensei em desligar. Pensei também no que Helena diria. Ela sempre acreditou no perdão, mesmo quando eu não via sentido nele. Mas o perdão, percebi, não é um gesto para os outros, é uma libertação para si mesmo. Eu estou ouvindo. Respondi, enfim. Ela chorou do outro lado. Contou-me sobre as dívidas, o abandono de Ricardo, o desprezo dos sogros. Disse que tinha vendido o carro, que vivia em um quarto alugado, que se sentia vazia. Eu perdi tudo, pai. Repetia. E eu, com a voz calma, perguntei: tudo o que, Ana? O dinheiro? Ou as pessoas que você desprezou? Ela não respondeu. Apenas chorou. Eu deixei que chorasse. Às vezes, o som do arrependimento é o único consolo possível. A fundação está aberta, disse eu depois de um tempo. Se quiser ajudar, há espaço. Lá ninguém pergunta de onde você vem, só o que pode fazer agora. Ela soluçou um obrigada e a ligação caiu. Nos dias seguintes, o telefone permaneceu em silêncio, até que, uma manhã, o diretor da fundação me ligou. Disse que uma nova voluntária havia começado no refeitório. Uma moça discreta, calada,
Serve o café com cuidado como quem tem medo de quebrar as xícaras. Perguntei o nome. Ana, ele respondeu. Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando o mar. Não perguntei mais nada. Daquele dia em diante, nunca mais nos falamos. Ela seguiu como voluntária e eu segui como doador anônimo. Às vezes, visitava a fundação em horários diferentes, apenas para observar. De longe, vi quando ela passou uma manhã inteira ajudando uma senhora a caminhar. O gesto era pequeno, mas sincero. Pela primeira vez, vi nela algo que reconheci: humanidade. Voltei para casa naquela tarde e escrevi no meu caderno preto a última frase que cabia ali. O amor não se ensina, mas às vezes o arrependimento educa. Meses depois, a fundação prosperou. Tornou-se exemplo em programas de TV, referência em cuidado humanizado. Recebia doações, voluntários, novas vidas. E eu, jamais cansado, comecei a me preparar para o silêncio final. Numa tarde de outono, sentei na varanda com o mar à frente e senti o vento frio passar pelos cabelos brancos. Lembrei de tudo, da solidão, da fortuna, da farsa, do colapso. Lembrei também de que nada daquilo teria valor se eu ainda estivesse preso à raiva. E pela primeira vez em anos, fechei o caderno preto. Não porque a história acabou, mas porque, enfim, ela aprendeu a se contar sozinha. Os últimos meses passaram como um sopro. A rotina tornou-se leve, previsível, quase silenciosa demais. Acordava cedo, fazia café, caminhava até o portão, observava o mar e voltava devagar para dentro da casa. A solidão, que antes era uma ferida, agora era abrigo. O som das ondas batendo nas pedras parecia marcar o compasso de um coração tranquilo. Era a vida me dizendo que, depois de tanto ruído, o silêncio finalmente tinha me escolhido. A Fundação Helena Mendes prosperava. Recebia novas doações, ampliava alas, acolhia idosos vindos de todos os cantos do país. As paredes brancas estavam cheias de fotos e desenhos feitos pelos residentes. Um dia, o diretor insistiu para que eu fosse homenageado publicamente, mas recusei. Prefiro ver o bem funcionando do que ouvir meu nome aplaudido, disse. Ele entendeu. As pessoas que trabalham com amor não precisam de plateia, o trabalho em si é o aplauso. Certo dia fui até lá em segredo. Ninguém sabia que eu chegaria. Fiquei parado do lado de fora vendo os jardins, o som do riso, o cheiro de comida boa vindo do refeitório, e foi lá, do outro lado do portão, que a vi novamente. Ana, cabelos presos, rosto sereno, uniforme azul. Estava servindo sopa a um senhor de cadeira de rodas. Sorria, não por obrigação, mas com sinceridade. Naquele instante, percebi algo que o tempo inteiro me escapava. Ela finalmente parecia em paz. Não me aproximei. Fiquei observando de longe como quem contempla algo que já não lhe pertence, mas que ainda o toca. Quando ela se virou, por um instante nossos olhares se cruzaram. Ela me viu, e por um momento, o mundo pareceu parar. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas um aceno tímido, breve, quase infantil. Respondi com outro aceno. E então fui embora. Essa foi a última vez que a vi. E foi suficiente. Voltei para casa sentindo o corpo cansado, mas a alma leve. Preparei chá, sentei na varanda e deixei o tempo passar. Pus sobre a mesa 3 coisas. A foto de Helena, o bilhete premiado, já amarelado, e o caderno preto, fechado. O bilhete que um dia mudara minha vida não era mais símbolo de sorte, mas de lição. Eu havia ganhado dinheiro, sim, mas o que realmente conquistei foi liberdade. Liberdade de não depender de ninguém para existir, de não ter que implorar por amor, de poder escolher o próprio fim. Com o cair da noite, comecei a escrever o que seria a última anotação do caderno. Hoje entendo que o perdão não é esquecer. É olhar o passado e não sentir necessidade de corrigir nada. Cada erro foi um empurrão para o que se tornou acerto. Helena teria se orgulhado, Ana aprendeu, e eu, enfim, descansei.
Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. O vento soprou, folheando as páginas como se quisesse ler. Sorri. O mar rugia ao longe e o céu, já escuro, parecia mais próximo. Liguei o rádio antigo que mantinha desde a juventude e uma música suave começou a tocar. Uma canção que Helena gostava de ouvir nas tardes de domingo. O som encheu o ar, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao estalar do piso de madeira. Aos poucos, senti o corpo pesar. As mãos envelhecidas repousaram sobre o braço da poltrona. O mundo ao redor parecia desacelerar. Respirei fundo, uma última vez com gratidão. Pensei em Helena, pensei em Ana, pensei no homem que fui e no que me tornei. O vento atravessou a casa e apagou a vela que queimava sobre a mesa. Na manhã seguinte, o jardineiro me encontrou ali, sentado, com o olhar sereno voltado para o mar. O caderno estava aberto na última página e o bilhete da loteria repousava sobre ela, preso sob uma concha azul. Ninguém soube quem colocou a concha ali. Talvez eu mesmo, talvez o acaso. Mas o diretor da fundação, ao saber da notícia, mandou fixar uma cópia daquela última frase na parede principal do lar. A vida sempre devolve o que você oferece, às vezes em silêncio, às vezes com o mar. E foi assim que terminou a história de um homem que perdeu tudo, foi esquecido e mesmo assim escolheu recomeçar. Um homem que entendeu, tarde talvez, que o amor não é o que você recebe, é o que você ainda é capaz de dar quando ninguém mais merece. E o mar, lá fora, continua. Constante, infinito, pacífico, assim como ele, assim como eu.